A minha fala será de novo, dar boas-vindas a todos, né? E ficar muito grato com a presença de todos vocês aqui, mais uma vez, na nossa reunião do Procer, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Marina pelo seu empenho aí de manter essas reuniões, de fazer essas organizações todas, agradecer a Cíntia, né, por ter aceitado esse convite, de vir aqui compartilhar o seu trabalho aqui conosco, dentro desse espírito do Procer, de fazer a interface entre saúde, espiritualidade, religiosidade. Essa é a nossa missão, né? Todo o nosso esforço e trabalho tem sido esse, tanto na parte da pesquisa, quanto na parte da assistência, quanto na parte do ensino, né? Da divulgação dos trabalhos, das ideias, do debate, da construção de um entendimento, de uma harmonia desses campos, né? que colaboram para que a gente possa ajudar a superar o estoque, aumentar o estoque de felicidade, diminuir o estoque de sofrimento das pessoas, né? Esse tem sido o nosso grande desafio. E então é muita alegria mais esse evento. Devolvo a palavra agora à Marina, que fará a apresentação mais específica da Cíntia. Grande abraço a todos. Boa reunião para todos nós. Obrigada mais uma vez pela recepção, Dr. Frederico Leão e a todos os meus colegas que estão aqui. Estou muito feliz e muito nervosa. A Má perguntou, tá tudo bem? Falei, olha, tirando o coração que está saindo pela boca, tá tudo bem. Mas muito obrigada, estou muito feliz, né, de estar começando aí os primeiros passos com vocês no Procer. Quero aprender muito mais, mas um pouquinho que eu sei, eu quero compartilhar e estou aqui. Então, só para aquele famoso lugar de fala, né, deixa eu contar rapidinho, então, da onde que eu venho. Sou filha única. Os meus pais têm uma diferença de idade de 20 anos, né? Eu nasci, a minha mãe tinha 19 anos, o meu pai tinha 39 anos, então por conta disso eu peguei duas gerações, vamos falar assim, né? Bem distintas. E como que a espiritualidade, eu não digo chegou na minha vida, mas como que eu cheguei na espiritualidade? De um lado da família, do meu lado paterno, eu tinha infelizmente que esses avós já faleceram, uma avó extremamente católica, devota, casada com o meu avô, que ele só não era da Umbanda, ele morria de medo de levar uma panelada da minha avó, que a minha avó falava que não podia falar essas coisas, que o que as pessoas iam achar, né? Mas ela super católica, assim, devota, e um respeito maravilhoso pelo meu avô, quando ele ia no terreiro fazer as coisas dele. Do outro lado, do lado da minha mãe, uma avó benzedeira, né? Eu lembro até hoje, pequenininha, todas aquelas folhinhas que ela ia fazendo em mim, eu, tinha, espirrando, casada com o meu avô, católico, daqueles católicos não praticantes, né? Então, essa era a minha influência de avós e meus pais. Minha mãe, ela frequentava a Seixonoye. Meu pai era o importante é estar perto de Deus, porque Deus existe e as pessoas categorizam a forma de chegar até Deus. E nisso eu morei praticamente 10 anos da minha vida na frente de uma igreja protestante, a igreja metodista. Meu pai era gerente do Banesp e por conta disso tinha vários acessos, né, aos pastores, aos padres para auxiliar. E aí nisso eu comecei a frequentar a igreja metodista. Ou seja, né, Má, tem uma musiquinha de fundo. Eu acabei de silenciar, desculpa. Obrigada, Má. Então, esse é o meu pano de fundo, gente. Foi assim que eu cheguei, começando a ter contato com a espiritualidades,
como eu falo, e sempre assim, encantada com todas as histórias, com todos os fenômenos religiosos que eu fui ali crescendo e vivenciando. Bom, chegou determinado momento da minha vida, queria fazer psiquiatria, porque eu queria ser missionária, queria ir lá para a África, mas aí mudaram-se todos os planos. Eu falei, gente, faladeira do jeito que eu sou, adoro passear, conhecer o mundo. Desde jovem, eu sempre fazia algumas campanhas missionárias pela igreja da minha avó ou pela minha própria igreja. Eu falei, não vai dar certo. 6 anos de estudo, mais 4 de residência, mais isso. Não, não nasci para tanto estudo assim, não. Então, minha dedicação, meu amor para todos vocês psiquiatras, tá, gente? Que eu acho fantástico o tempo de dedicação. E eu fui para algo um pouquinho menos assim, eu fui para psicologia. Fui para a Universidade Federal do Paraná. No primeiro ano, a gente já tem aquelas salas, né, que a gente vai aprendendo os atendimentos, e eu lembro até hoje que foi o que me marcou e fez eu bater meu pé de teimosa e preciso trazer a espiritualidade também para a saúde mental. Como se eu achasse que fosse a única no mundo, né, gente? Depois eu fui conhecendo vocês. Eu lembro um rapaz que chegou, né, e teve toda aquela abordagem, avaliação inicial, e o professor depois foi perguntar o que vocês acham, qual que é o diagnóstico de vocês, e aí eu toda lá, nem empolgada, eu falei, eu acho que ele tá com encosto. Sim, gente, 18 anos, com toda essa experiência, meus colegas olharam assim para mim, professor, nem vou imitar, que vocês devem imaginar a carinha que ele fez para mim. Então, Cíntia, estamos falando agora de ciência. E eu virei, também estou falando das ciências humanas, né? Os fenômenos espirituais existem. E aí, gente, eu engatei no 220 e comecei a falar, não, gente, porque olha, eu já vi essa experiência. Aí, conforme eu fui falando, na minha cabeça eu me toquei, devo estar falando o nome errado. Eu falei, ai, gente, desculpa, não é encosto, né? É demônio. Aí o pessoal já ficou assim. Aí eu tentando corrigir. Aí deve ser um obsessor. Aí o pessoal já. Aí foi caindo a ficha que, não, gente, eles estão me achando louca mesmo, que não tem nada disso. E foi assim, gente, essa foi a experiência assim que me marcou de como assim a gente vai desconsiderar uma parte tão importante do ser humano. Né? Na faculdade, a gente tem alguns estudos, né, de sociologia, de antropologia, a gente estuda Mircea Eliade, o Durkheim, a gente fala tanto da presença do divino, da religião implícita, da religião explícita, e vai ficar só na teoria? Por que a gente não leva isso também para o consultório? E foi por aí que eu comecei a caminhar, tive uma brilhante ideia que eu achava na época de estudar a influência da religião nos adolescentes, não passou, eu tive que contornar ali, eu fui estudar a influência da televisão, jogos e videogame em crianças e adolescentes para eu poder me formar, mas vim para a especialização, vim para o mestrado e doutorado na PUC. Meu mestrado foi a influência da religião nos casamentos evangélicos de igrejas históricas, pentecostais, neopentecostais. Meu doutorado foi sobre a influência da religião na saúde mental de pastores e líderes religiosos que moram fora do país. E por meio de tudo isso, até hoje, eu continuo estudando a religião. Eu tenho um projeto que eu atendo missionários, pastores, famílias missionárias, isso desde 2006, porque esse meu público, e alguns colegas devem compartilhar, possuem grande dificuldade de um atendimento psicológico que respeitasse a fala de, mas eu preciso jejuar para eu saber qual o próximo passo que eu vou dar. Mas eu estava falando com Deus, e aí quando eles falavam, eu estava falando com Deus, já vinha no final, né, da consulta, olha, acho interessante passar por uma avaliação psiquiátrica, e isso tudo que eu estou falando, a gente fala deles, né? Então eu comecei esse projeto Bambu de atender pessoas cristãs que tinham dificuldade de ser ouvida.
até que eu conheci uma amiga, hoje ela não mora mais aqui, está na Austrália, que me apresentou o IPQ em 2010, falou, se você precisa ir lá, vão ter um estudo do Pagman, olha, lá tem psiquiatra, psicólogo, olha, não é protestante como você, mas são espíritas, eles acreditam que existe a espiritualidade que tem que ser dita, e aí que eu fui conhecendo aos pouquinhos vocês, e com a pandemia, através desse curso que a Má falou, conheci de fato, tentei, né? Falei, vocês têm um grupo de pesquisa, algo que a gente possa aprender? E conheci vocês, o Procer, e estou muito feliz e me alonguei demais na introdução, mas tudo isso, gente, para falar que muitas vezes nós psicólogos ou quem atua na área da saúde estudamos sociologia, estudamos filosofia, mas não damos o devido valor para a teologia. E aí que eu vou começar a minha apresentação para entender o porquê que a gente acaba não dando valor para a teologia, para essa disciplina que tanto pode nos agregar. E vou ver, mas se eu aprendi então aqui, né, vamos no share, apresentação. E, por favor, gente, podem me interromper o tempo que for. Já pedi ajuda para a Mac, eu sou ligada no 220. Podem fazer perguntas, me questionar. Estou aqui para esse compartilhar. Cíntia, Oi, eu Má. acho só que você não falou que você fez a formação em teologia, né? Você é teóloga. Gente, eu foquei tanto para poder falar o porquê da teologia na saúde mental, esqueci isso. Gente, eu também sou teóloga, tá? Eu fiz meu curso de graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu fiz porque o pouco de coisas que eu tinha noção eram tão superficiais, né? Faltam tantos livros, estudos dessa interface. Eu até falei para a Mamá, vou fazer propaganda de vocês, né? Como esse tratado de espiritualidade, né? Que o Procer, o IPQ lançou, mas isso agora, 2021. Quando eu me formei lá em 2006, pouquíssimo material no Brasil, fora um pouco mais, eu falei, não, gente, eu preciso estudar teologia, e foi quando eu também fui fazer essa formação. Eu também sou teóloga, e tentarei aqui ser um misto dos dois, gente, para compartilhar. Então, vamos falar de teologia e saúde mental, né? Uma relação possível na psicoterapia? Vamos ver. Aí, para aquecer, gente, eu trouxe algumas falas de colegas meus, né, que quando começaram a fazer a terapia, tinha essa dificuldade de lidar com como eu vou trazer a teologia. Aí eu perguntei, gente, para vocês, o que que é filosofia, antropologia, sociologia, ciências sociais e teologia? Aí o que que eu escuto, tá? Eu fiz aí uma categorização. O que que é filosofia? Ah, é um monte de teorias legais, papo cabeça, faz a gente pensar, né? É cult, tá na moda. Antropologia é estudar a história do passado, aquele povo antigo, né, que acaba influenciando. Sociologia, estudar como a vida social das pessoas funciona, né? Ciências sociais. É tipo sociologia, mas deve ser algo mais superficial, né? Essas coisas de índios. E, gente, eu trouxe desse jeito só para ver o quanto que aí a gente precisa trabalhar no geral, né? Que o certo seria indígena. E a teologia, o que que sobrou para a teologia? É estudar sobre Deus, certo? Para ser padre, pastor, e acho que para dar aula para crianças precisa também. Por isso você fez, não foi? Eu também sou professora de escola bíblica, gente. Hoje não mais, mas já atuei. Aí você escuta isso, aí você para pensar, né? Bom, então, como que essa teologia vai me ajudar no meu consultório? Porque a gente acaba tendo a teologia vista como algo restrito e de uma única religião ainda, né? Parece que você fala teologia é sinônimo de cristianismo. Ou você tem a teologia vista como algo restrito, de um círculo de ideias, de um pensamento, vista como algo talvez distante da realidade, no sentido da prática, ou visto como um ensino religioso, né, coisa de criança, quem estuda em escola confessional. E aí, a teologia aparece, então, como uma doutrinação moral,
do que iria ser certo ou errado, como um sinônimo, então, falando da religião cristã, de um pecado e não pecado. Logo, pergunto novamente, qual seria a contribuição dessa teologia para a psicoterapia? Opa, deixa eu voltar aqui. Por que essa pergunta? Porque na psicoterapia, o que nós fazemos, independente da nossa abordagem, né? Eu trabalho na terapia cognitivo comportamental, como a Thaís falou, mas temos colegas aí nas diferentes abordagens da psicanálise, da logoterapia, na junguiana, psicodrama. Todas essas abordagens, independente da base teórica, da técnica aplicada, a gente trabalha com a desconstrução do mundo presumido. E se a gente trabalha com a desconstrução de um mundo presumido, como que a gente vai trazer, então, essa teologia que parece ser moralista, né? Daquilo que é certo ou daquilo que é errado? Aí eu vou explicar. A gente pode trazer e nós devemos trazer a teologia sim, mas não essa teologia do senso comum, mas essa outra que eu vou compartilhar com vocês. E aí, gente, eu tenho língua presa, não vou saber falar ofiologia como é original do grego. Mas essa teologia do TH, gente, ela é o discurso sobre as coisas divinas. Então, teologia é estudar as coisas divinas. E ela é um termo, então, o quê? Pré-cristão. Ela apareceu pela primeira vez em Platão, numa passagem em que ele interroga sobre a utilização pedagógica da mitologia. Isso lá no livro de República, esse A subiu, gente, mas era para ser o ano de 379. A teologia, como esse discurso das coisas divinas, estava sendo trabalhado pelos filósofos gregos, assim nós chamamos, por meio da mitologia, dos mitos, explicar ali a formação do mundo, de como isso se dá. E aí, com Aristóteles, que a teologia tomou um corpo maior. Aristóteles, ele retoma esse termo da teologia de TH ao nomear Hesíodo ou Homero, né, em algumas literaturas, como teólogos, ao invés de filósofos, porque Aristóteles ele introduz o termo conhecimento teológico para então designar as três grandes ciências teóricas que explicariam o mundo: matemática, a física e então a teologia. Mas foi com o estoicismo que a teologia então recebeu o direito de cidadania filosófica e se tornou então uma forma explícita, uma disciplina filosófica, ou seja, teologia seria um filosofar das coisas divinas. Durante o neoplatonismo, essa teologia, com a ascensão do cristianismo, passou por algumas mudanças, devido à possessão que a religião cristã teve, então, com esse termo. É por isso que nós temos esse senso comum, né, da teologia ser vista como sinônimo da religião cristã. Foi nesse período do neoplatonismo, com a ascensão da religião cristã, colocando, então, nesse momento dessa ascensão do cristianismo, o que seria uma religião de fato e o restante como se fosse mitologia. O que seria mitologia? Umas explicações aí de umas teorias, como se fosse uma forma de diminuir a importância, a relevância disso. Essa apropriação do léxico grego, a gente vai ter com Agostinho. Então, trouxe até alguns exemplos, né, do que ele, né, acaba trazendo, transformando essa teologia do TH, né, a doutrina sacra, sacra escritura, sacra erudita, sacra página, sacra doutrina. Só que aí vai ser com um Boécio, um teólogo cristão medieval, que ele fala, não, calma aí, gente, teologia não é só isso, não é só o estudo do Deus cristão. E aí, em torno de 1025, ele traz à tona aquela tripartiação aristotélica,
da matemática, da física e da teologia como uma disciplina filosófica. Só que o Boécio, ele vai dividir em 3. Ele vai dividir em matemática, agregando matemática e física, vai chamar a filosofia clássica como filosofia primeira e então a teologia. A partir do século IX, com a difusão do Corpus Areopagiticum, quem entende latim, por favor, fique à vontade de me corrigir, é que torna, então, o que o Boécio tentou trazer, o uso comum da teologia. Voltamos, então, à teologia como uma disciplina filosófica, como esse estudar o divino, o ser humano, e não somente ao cristianismo. E aí, vocês sabem pela história, tivemos então a Reforma Protestante, Contra-Reforma, todos os movimentos ali religiosos. Nossa, esqueci da máscara. Todos os movimentos ali religiosos. Enche, mas tem o doutor. E não vou ficar nesse termo todo histórico só para pontuar e vou trazer logo para a gente, século XX, século XXI, desse movimento dos teólogos, então, de não estudarem apenas a fé cristã, digamos assim. E aí até quero compartilhar uma fala para quem quiser, gente. Iniciação à Teologia. Ele é um livro maravilhoso, depois no final posso repetir, que falar de teologia não é falar sobre uma fé específica. Falar de teologia é falar crendo. É acreditar que existe um divino em nós. A centelha divina. John Stott, um teólogo anglicano britânico, um dos maiores teólogos da atualidade, faleceu em 2011, dizia: natureza é tudo aquilo que Deus nos dá. E cultura é o que nós fazemos com isso. Por que eu trouxe essa frase? Porque na psicologia, e repito, independente da nossa abordagem teórica, a gente desconstrói o mundo presumido daquele nosso paciente, mas lembrando e considerando os 4 tipos de cultura que esse nosso paciente, esse homem está inserido. A cultura genética, aquilo que nós carregamos. Tivemos agora, né, nessa semana, o dia 21, que é um dia da consciência do anticapacitismo. Não sei se, por exemplo, vocês viram uma moça com síndrome de Down, uma influencer, ela ficou revoltada e quando colocava síndrome de Down na internet aparecia que era uma doença e não é uma doença, é uma condição genética. Assim nós temos com autismo, TDAH, então muita coisa está sendo aí evoluída pela medicina, conscientizada, e a gente também precisa conscientizar o nosso paciente nessa cultura genética que ele faz parte. Assim como nós trabalhamos exaustivamente a cultura familiar, a influência dessas distintas crenças que nós temos, como eu compartilhei com vocês. Olha a minha família, né? Olha a influência que eu tive, não só de geração, mas da própria espiritualidade. Como que aquela espiritualidade talvez chegou até mim? Por meio da educação que eu tive. Temos a cultura de escolha, aquilo que apropriamos da cultura, precisamos trabalhar isso com o paciente, e às vezes o paciente chega até nós, vou dar um exemplo clássico, a menina passou na faculdade, vai morar fora e quer morar sozinha. E aí ela chega até o consultório falando que está com problemas com a família, porque ela está morando sozinha, e a família fala, não, mas não pode, você é uma menina de bem, onde já se viu. E aí você vai trabalhando, né, seja na minha técnica da flecha descendente, do diálogo socrático, aí você descobre, peraí, não é porque ela é uma menina de bem, é que tem uma crença espiritual ali, que os filhos só devem sair de casa casados, de repente, pensando na cultura espiritual que aquela moça, que aquela nossa paciente chega. Temos a cultura de experiência também, aquilo que nós trabalhamos com o paciente, do que ele se tornou diante dos fenômenos da vida, diante de lutos, de decepções, de frustrações. Só que nessa cultura de experiência,
também existe a espiritualidade de uma pessoa. Alguém que não nasceu num berço católico, por exemplo, que você tem aquele ritual fúnebre, né, da despedida do seu ente querido, talvez não sentiu tanto não poder sepultar um ente que faleceu agora durante a Covid. Mas aquele outro que teve essa cultura, com certeza ele sofreu. Então, olha como a espiritualidade, gente, se faz presente nessas 4 culturas que a gente considera e que a gente trabalha na clínica. Por isso que quando a gente traz a teologia como essa disciplina filosófica que é filosofar sobre o divino, ela nos agrega e muito. Não como uma técnica talvez propriamente dita, mas como um referencial teórico, assim como nós usamos o Mircea Eliade para considerar a família, o Durkheim para considerar a cultura. Por que não considerar uma fala de um teólogo como John Stott, que natureza é tudo aquilo que Deus nos dá, e cultura é o que fazemos com isso? E aí eu trago, então, para vocês verem outras falas que nós podemos usar na nossa clínica. Trago a fala do José Miguel Bonino, um teólogo argentino ainda vivo. Olha que interessante esse recorte que eu trouxe. Não há uma luta especificamente cristã. Os cristãos, eles assumem as lutas humanas e participam delas identificando-se com os oprimidos, mas não tem nenhum poder particular divino ou religioso para levar a luta. Não há lugar para cruzadas, para guerras santas. Aí eu fiz um recorte. Nossas lutas são somente humanas, com a urgência e a relatividade que corresponde às causas humanas. Então, olha um teólogo lembrando que, independente da nossa espiritualidade e dependente da nossa espiritualidade, nós vivemos problemas humanos. Problemas que às vezes pode chegar no seu consultório, um casal recém-casado e que ela quer sair com as amigas no final de semana, estava acostumada a fazer aquele clube da Luluzinha, de ir no salão com as amigas, e ela não pode mais. Não, porque não cabe bem, você agora é uma pessoa casada, vai fazer coisas de solteira. E aí lá vamos nós trabalharmos essas crenças, né? Dentro da cultura talvez familiar, da cultura de experiência. Mas será que por detrás dessa fala não cabe bem você fazer algo porque você não é mais solteira, é casada? Será que não tem uma crença espiritual e disfuncional? Como eu e a Má colocamos no convite para essa aula hoje, a espiritualidade, ela nos agrega. Ela nos traz paz, nos traz segurança, nos traz muitas explicações, mas de uma forma errada, disfuncional, ela se torna insalubre. Quantos casais que eu atendi que o solteiro é errado, mas na verdade era errado por conta de uma doutrinação religiosa, que aí cai aquela teologia do senso comum, né, daquela moralização. Vamos para mais um exemplo. Paul Tillich, também um dos teólogos super considerados, também filósofo da religião. Olha essa fala que bacana dele, que nos ajuda a pensar. Estamos separados do mistério, da profundidade e da grandeza. Ai, gente, desculpa, voltando. Gente, eu sou meio atrapalhada, tá? Até que demorou. Estamos separados do mistério, da profundidade e da grandeza da nossa existência. Ouvimos a voz dessa profundidade. Vou fazer um parêntese, gente. A gente ouve muito a voz dessa profundidade quando a gente fala: o meu sexto sentido me fez fazer tal coisa. Uma vozinha dentro de mim falou que não era para fazer aquilo. A gente até ouve, só que a gente não escuta. Voltando para a fala do Tillich. Mas os nossos ouvidos estão fechados.
Sentimos que algo radical, total e incondicional nos é exigido, mas rebelamos-nos contra isso. Tentamos fugir à sua urgência e não aceitamos a sua promessa. E aí a gente fica naquele problema superficial e esquecemos desse mistério, dessa espiritualidade desse ser divino que nos carregamos. E aí, para finalizar, e acabei de perceber que esqueci de pôr a data, gente, mas o William Miller, ele é um teólogo atual, é um teólogo sul-africano, e ele fala que a gente acaba deixando a espiritualidade de lado por conta, talvez, de 4 tipos de visões que ele categoriza. A primeira, a visão essencialista, segundo a qual a cultura exerce tal influência que acaba determinando o pensamento e comportamento do indivíduo, retirando-lhe a autonomia para escolhas. Ou seja, fé, espiritualidade é coisa de inculto. Não, como assim? Você, um doutor, um médico, um advogado, você ter uma religião? Não, religião. Freud já dizia, aí vem aquelas deturpações, né? Freud já dizia que a religiosidade é desculpa para quando a gente não quer assumir nossos atos. A gente tem que tomar cuidado. Outro tipo de visão que ele fala, a visão universalista, que assume que pessoas e famílias de diferentes culturas são mais semelhantes do que diferentes. E aí a psicologia das massas acaba explicando isso. Queremos fazer parte de um grupo e talvez para fazer parte desse um grupo eu perco a minha autonomia. E perco a minha autonomia, dentro dela também no balaio de gato, esse nosso ser divino, aquele mistério que o Paul Tillich fala. E nós temos a terceira visão, a visão particularista, que advoga a posição oposta, de que pessoas e famílias são mais diferentes do que parecidas. E a cultura é vista como idioma diferenças. Aí, por exemplo, eu poderia trazer a minha família para vocês, que talvez vive essa visão particularista. Cada um com a sua fé e tudo bem, todo mundo vivendo bem, todo mundo procurando a paz. E a quarta visão que o Miller traz, a visão étnica, em que se afirma, por exemplo, que as famílias diferem, mas a diversidade ocorre primariamente em decorrência de fatores étnicos identificados em padrões de pensamento, de comportamento, de vocalização de sentimentos, de costumes e rituais. E aqui uma crítica dele, como teólogo sul-africano, de muitas cruzadas, como o Bonini, o teólogo argentino, fala, de chegarmos até o continente africano e queremos colocar a fé que a gente acha que seja verdadeira. Como se a fé fosse, por exemplo, o idioma americano, o inglês, que todos devêssemos falar, senão a gente não se comunica. Então, gente, eu trouxe esses 3 exemplos de como a teologia nos traz arcabouço, assim como a sociologia, a filosofia, e que nos ajuda a entender o homem na sua espiritualidade. E que muitas vezes nós, como os profissionais da saúde, eu gosto dessa fala do Snyder, que para chegar aonde você quer ir, você pode ter que seguir por um caminho que você não esperava. Se a gente ficar, sabe, naquela teoria nossa ali da década de 80, 90, de psicoterapia, ação, reação, complexo disso, crença disfuncional, ficar só no superficial, a gente não vai atingir o divino. Quando ficamos presos, até que escrevi aqui, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Quando ficamos presos no mundo idealizado, perdemos a oportunidade de experienciar. E nós, seres humanos, estamos aqui nesse mundo para experienciar. E aí eu trago uma fala do meu recorte como teóloga cristã, né? Sou protestante, sou da igreja presbiteriana. Olha que interessante, gente. Mas faz parte da Bíblia para quem é cristão. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 13, está escrito assim, nessa versão que eu trouxe da Bíblia, nova versão transformadora. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus.
Olha que coisa linda, que coisa fantástica. Mas eu tenho certeza que vocês devem ter pacientes ou amigos. Beber é pecado. Não posso faltar domingo na igreja para ir para praia com vocês, não, gente. Desculpa, eu tenho culto 10 horas da manhã. Olha como aquela teologia do senso comum cortou uma teologia que é o estudar as coisas divinas. Quando você estuda, por exemplo, a Bíblia continua até hoje, né, pelo New York Times, o livro mais lido no mundo, você tem isso. A gente pode comer, pode beber, pode viver. Aí eu fiz esse comentário. A Bíblia não despreza a realidade concreta nem o prazer dos sentidos. Séculos de pouca compreensão do Evangelho deixaram como herança espiritual um não usufruir prazer. Assim pensavam, tudo que dá prazer também gera culpa. Então, eu trouxe exemplo e eu estou finalizando, gente, que eu quero aí, quase estou falando muito, mas estou terminando. Eu trouxe esse exemplo porque eu não estou falando para vocês de vamos todos fazer teologia para atender os nossos pacientes. Mas, assim como, eu trouxe outro livro, gente, eu sou apaixonada, eu peguei aqui do meu marido também, não sei se vocês viram. O Jonathan Haidt, ele é um psicólogo social muito bacana e ele tem esse livro, A Mente Moralista. Por que pessoas boas são segregadas por política e religião? Podia ter pegado outro livro, mas por que eu peguei? Porque muitas vezes a gente pega um livro de um psicólogo social, de um psiquiatra, de um filósofo, mas nós também podemos pegar um livro de teologia para a gente ter esse repertório que eu compartilhei com vocês e ajudar nossos pacientes. Vou passar aqui rapidinho, vou deixar assim alguns segundinhos para quem depois assistir a gravação ter só essa parte escrita. E vou pegar exemplos de crenças e gostaria, Márcia, se der tempo da gente fazer o caso clínico da girassol. Olha como a gente vai tendo algumas crenças do dia a dia e que chega até na espiritualidade. Ó, fui fazendo um crescente. O paciente fala, nossa, tomei vinho em plena segunda-feira. Assisti um filme em plena quinta-feira. Roupa de sair, roupa de ficar em casa. Conjunto de copos para servir para visitas e não pode beber água nele, é só para visita. Aí, olha outra, gente, olha a religião implícita aqui na fala do nosso paciente. Ele escuta, não arranja emprego porque Deus não quer te lá. Se você não for servir a Deus lá, Ele não vai te abrir a porta. Mas uma porta que Deus abre, ninguém fecha. Não apareceu nada porque você deve estar em pecado. Então, essa é a minha provocação. De tudo isso, né, essa roda da vida que a gente trabalha, né, as virtudes da psicologia positivas, em todas elas, olha, em todas essas áreas das nossas vidas, a vida espiritual, ela pode ser a gente na sinagoga, num culto, numa missa, num terreiro, como vida ali espiritual para organizar. Mas a espiritualidade perpassa todo esse nosso caminho.